Ocidental está a passar a sua tarde no Museu Municipal das Lajes das Flores. Esta tarde, com a apresentação das delícias gastronómicas do António Cavaco, um livro que já correu os Açores, que já correu também uma parte importante do mundo e que esta noite vai ser dada à estampa aqui nas Lajes das Flores. Connosco o António Cavaco, que nos vai revelar alguns dos segredos que fazem dele um dos homens mais procurados por quem gosta de comer. António, boa tarde. Este livro é o resultado de um trabalho que não terá sido rápido. As coisas, quando se começam a compilar, demoram sempre um determinado tempo e há sempre uma altura para ficarem concluídas. Isto foi o resultado de uma série de televisão que fizemos, portanto, os chamados Sabores das Ilhas, e por isso o livro tem exatamente o mesmo título, Sabores das Ilhas. Mas eu acrescentei-lhe mais qualquer coisa, que é isso que acaba por demorar o tempo, compilar um roteiro de afetos. Ora bem, e é este roteiro de afetos que demorou cerca de um ano e meio a compilar, portanto até sair a primeira edição. Tinha feito uma promessa a mim mesmo que quando somos confrontados com o problema da insularidade, com o problema do afastamento ou da falta de hegemonia das ilhas açorianas, ficou-me sempre a sensação de que isso não poderia acontecer com o livro. Até, no mínimo, a mais pequenina ilha, que era o Corvo, também iria receber o livro, obviamente. Portanto, apresentá-lo em São Miguel ou apresentá-lo no Pico e não vir às Flores era uma falha. Portanto, esta foi uma promessa que eu fiz a mim mesmo e isto não podia ficar em branco. A razão porque aqui estou também, porque acho que não é o António Cavaco que está em causa. O que está em causa é o trabalho que está feito e que está espelhado naquele livro. E como pertence a todas as ilhas, pois elas também o devem ter. Quando é que tiveste o teu apelo irrecusável para fazer cozinha? Desde muito miúdo, em minha casa sempre se cozinhou e normalmente os homens é que cozinhavam o chamado petisco ou o jantar de salvação, chamemos-lhe assim. Em casa dos meus avós, o meu avô materno cozinhava, fazia. Ele da parte materna são oriundos de América do Sul, a Espanha, portanto fazia muito aquelas comidas chamadas as migas de batata, as tortilhas, e o meu avô era exímio nessa área. A minha avó também cozinhava bem, mas foi principalmente com o meu pai que eu aprendi mais a cozinhar, porque muitas vezes em minha casa havia o hábito. A minha mãe, sempre com o sentido de agradar ao meu pai, lembrava-se sempre: o que é que vamos fazer de jantar? Não sei, vamos esperar que o pai venha. E quando o pai chegava, o pai é que dizia: então vamos fazer isto ou vamos fazer aquilo, e ele ia logo para a cozinha. A nossa cozinha, que eu era miúdo, lembro-me, era um balcão debaixo da chaminé, onde estava o fogão, e onde havia sempre lareira acesa, por exemplo, também, e ele chegava e agarrava nas frigideiras, agarrava nos tachos, ou fazia um caldo, ou fazia uma fritada, ou eventualmente às vezes trazia cogumelos frescos, apanhados do campo, as chamadas túbaras, excepcional, portanto. E foi aí que eu aprendi, de facto, a cozinhar. E depois foi, como o bicho já estava instalado, foi fácil que andasse por outros... E hoje em dia tu gostas mais de cozinhar peixe ou carne, ou é indiferente? Gosto mais de cozinhar peixe, e, apesar de ser muito mais difícil de trabalhar o peixe. Carne, cozinha-se de qualquer maneira. A carne é consistente, é sólida, não se desfaz, não cria grandes alterações com o calor, ou a não ser queimar, não é? E o peixe não. O peixe tem um ponto certo para estar. Se ultrapassarem os pontos de cozedura ou de assadura na carne, não tem grande problema e tu não notas muito, quer dizer, pode estar ligeiramente mais seca, ou às vezes o problema põe-se em termos de rigidez em algumas carnes e depende da confecção. Ao nível dos peixes já é mais complicado. Se o ponto passar, tens o peixe perdido. E os peixes são... cozinhar peixe a mim fascina-me muito.
E a doçaria? Gostas ou... A doçaria também gosto muito da doçaria, embora em termos de consumo eu não seja muito doceiro, porque o organismo às vezes chama-nos, não é? É a velha história do chocolate. Estamos um ano inteiro sem comer chocolate e a determinada altura comemos 2 tabletes seguidas de chocolate. É um apelo orgânico. Eu não sou, de facto, grande fã dos doces. Gosto de um pequeno doce e só faço alguns doces, mas o meu doce preferido que eu faço e cozinho, e às vezes faço lá em casa e faço, também já tenho feito para alguns amigos e ao grupos, é um parfait de tâmaras. É uma coisa divinal. E o parfait de tâmaras leva... Leva, para além de tâmaras, leva rum, leva ovos, muitos ovos, e as tâmaras são salteadas, são queimadas com rum, portanto, depois aquilo leva natas e vai tudo a gelar. E tem que ser posto por camadas, por causa de a tâmara depois partida grosseiramente e descaroçada e salteada, queimada no rum, que fica com um sabor incrível. Tem que ser feita em determinado estado já de solidificação, para elas não afundarem e depois não ficarem só num sítio, não é? Que é no fundo do parfait, que é afinal um gelado, não é? De todas as ilhas dos Açores, qual é aquela que te parece que tem uma tradição gastronómica mais completa, se é que isto se pode dizer? Bom, vejamos, temos que analisar o povoamento dos Açores e a origem dos povoadores, para percebermos que influências tiveram o norte transmontano, que influências tem o sul árido e plano, por exemplo, com o peixe, e até a região do centro e o litoral. Portanto, contrariamente, o litoral aqui teve pouca influência. Não sei se pelas condições, porque nunca pesquisei isso a fundo, se pelas condições em termos de geografia, de estarmos rodeados de água por todo lado. E essas influências espelham-se em determinados pratos e confecções e maneiras de os preparar, como por exemplo, o norte transmontano tem fumeiro, isto só para analisarmos grosseiramente um exemplo, e que ilhas é que têm fumeiro? As Flores, um pouquinho, São Jorge, Faial e o Pico, pouco. As outras ilhas não têm fumeiro, Graciosa não tem fumeiro, São Miguel não tem fumeiro, etc. Portanto, o Corvo não tem fumeiro também, e o fumeiro dá a tónica da confecção e de consumo de carnes, portanto, fumadas para as confecções. Logo aí já temos um pequeno handicap em termos de tradicionalismo ou de representatividade, assim como que as tradições açorianas estão vincadas exatamente em pequeninos apontamentos. E quais são os pequeninos apontamentos? A alcatra, por exemplo, da Terceira, é uma tradição que foi deixada pelos povoadores, embora a mim ainda me subsistam algumas dúvidas, mas claramente, nitidamente, é uma influência da chanfana das Beiras, portanto, da zona centro de Coimbra. Por exemplo, os torresmos de vinha de alho é uma nítida influência do sul, daquele meio sul, estamos a falar de Alentejo, Ribatejo, portanto, essa zona de Extremadura, que também é identificado, e isso identifica-se, as caçoilas da mesma forma, portanto, para arranjarmos uma ilha que pudesse de alguma forma representar essa tradição, eu não diria uma ilha, mas diria um conjunto de ilhas, portanto, ou seja, o arquipélago. Daí até virem, como eu tenho ouvido algumas pessoas comentar, que os Açores têm 9 cozinhas, 9 ilhas, 9 cozinhas. Eu não defendo essa ideia. Eu diria que os Açores têm 9 formas distintas, às vezes, de confeccionar o mesmo produto, mas não necessariamente 9 cozinhas. Temos uma cozinha açoriana, e essa, de facto, é um fio condutor, é um fio transversal ao arquipélago. A cozinha açoriana acaba por ser uma reminiscência de histórias e também de emoções e de muitas outras coisas, porque com essas coisas todas é que se faz a cozinha.
qual te parece ser a influência da sobremesa nos Açores? Porque é interessante que aqui nas Flores eu já vi várias investigações e eu própria tenho investigado algumas coisas e as sobremesas são muito pobres. As sobremesas são sempre baseadas no mesmo produto, portanto os ovos, o açúcar, a manteiga, a raspa do limão e a canela e pouco mais que isso. Eu também me deparei com algum problema a esse nível quando tentei fazer um levantamento sobre a doçaria florentina. Talvez por uma razão simples, porque a grande influência é conventual em termos de sobremesas e de doçaria. Se olharmos para todas as ilhas, excepto o Corvo, que também é relativamente pobre nessa questão, temos de facto um grande peso conventual na doçaria, para além do arroz doce. O arroz doce que é um prato quase vulgar, não é? Em termos de doçaria. E nas Flores terá havido pouca influência conventual, ou digamos que havia aqui e houve desde o povoamento uma certa ruralidade. O povoamento das Flores que acaba por acontecer em finais do século XV, no último quartel do século XV e princípios do século XVI, e os pratos emblemáticos das Flores são pratos rurais, tipicamente à base das leguminosas, do feijão, das couves, portanto, os produtos da quinta, portanto, agrícolas, e claro está aí a economia do porco, que é também uma situação transversal a todas as ilhas dos Açores, e talvez não houvesse a preocupação, como era uma ilha com um índice de ruralidade bastante grande, talvez não houvesse a preocupação de grandes elaborações em termos de doçaria, e como possivelmente havia só um convento de franciscanos, penso eu. Sim, sim, mas também e não houvesse uma grande ligação do franciscanismo, portanto, do conventual com as pessoas. Qual é o teu prato predileto? É difícil, isso é aquilo que eu considero uma pergunta difícil a esta hora do dia, por uma razão simples, porque pratos prediletos para mim são todos bons, desde que estejam bem feitos ou que tenham produtos de qualidade, que é a base principal. Embora eu goste muito de peixe, sobretudo de peixe, e gosto muito de bacalhau. O bacalhau corre-me nas veias, como corre o basalto negro também às pessoas. Enfim, o bacalhau de facto é emblemático, mas não quer dizer que seja o meu preferido. E qual é o ingrediente que tu não dispensas na cozinha? Ora bem, não dispensas nenhum, com certeza. Entre muitos, há 3 ingredientes que eu não dispenso na cozinha. Porque é marcadamente omnipresente e ubíquo. É a cebola. Esse eu nunca dispensarei. Cebola e o alho, esses são fundamentais. Os outros 2 é a pimenta, a nossa pimenta malagueta, e a açafroa. Portanto, a açafroa eu também não dispenso. Quer seja em molhos, quer seja em carnes, quer seja em peixe, portanto é fundamental. Convém talvez dizer uma coisa acerca da pimenta. A pimenta malagueta está condenada há muito tempo. Porquê? Por causa do excesso de sal, por causa da concentração, porque as pessoas fazem um mau uso da pimenta. Porque a pimenta é ótima. Eu costumo dizer, ai de quem venha retirar a pimenta malagueta da cozinha açoriana, porque tira-lhe a alma, tira-lhe a tradição. Agora, não vamos sobrecarregar os alimentos e as confecções de pimenta. Se pomos pimenta, tenhamos cuidado depois a usar o sal, porque se ela já tem camada de sal, obviamente vai ficar exasperante, não é? Agora, a pimenta é um tónico muito, muito interessante para o balanço da cozinha. Aliás, é como eu considero que o vinho também é o melhor acólito da refeição. Portanto, e a pimenta é nitidamente a acólita da cozinha tradicional açoriana. Quais são os pratos das Flores incluídos no livro? O feijão assado, a torta de ervas do calhau, portanto, que é a erva patinha, os queijos, a banana, os laticínios,
quer dizer, o queijo de meia cura, aquele queijo grande de meia cura que a mim me envece só de olhar para ele, e a fruta também, a banana, principalmente a banana das flores, que é extraordinária. Aliás, toda a banana açoriana é extraordinária. E em termos de doçaria, na altura até fizemos um doce muito simples, muito interessante, que foi umas natas batidas com mel e um pouco de banana cortada e canela, que ficou maravilhoso, por exemplo. Dentro da cozinha, tu gostas mais de criar coisas novas ou de fazer receitas que já foram experimentadas? Eu não gosto muito de criar coisas novas, porque isso às vezes é um risco. Em cozinha, as coisas estão praticamente quase todas inventadas. Não há segredos. Não. A cozinha já foi um palco de segredos. Está tudo desvendado, quer dizer, não vale a pena. O que na cozinha se pode fazer é, de facto, trabalhar e bem, desde que haja uma gordura, sal e um produto de boa qualidade. E fogo. Não precisamos de mais nada. Agora, em termos de inovação, às vezes mais vale estar quieto, porque inovar é um risco e é estragar muita coisa. Agora, há inovações que, de facto, ou aquilo que eu chamo muitas vezes os casamentos, que é como o vinho e a comida. Portanto, haver uma pequenina ligação entre dois elementos ou dois géneros alimentares que se ligam bem. Sim, senhor, e às vezes até pega, mas eu vejo inovações aberrantes, às vezes, na cozinha. Mas, enfim. O sushi e o sashimi estão na moda. Não há lugar do mundo onde não haja bons restaurantes de sushi e de sashimi. O que é que tu achas disto? Não é uma coisa que te atraia? Não posso comer, não posso condenar essas coisas, porque em matéria de gosto ninguém tem nada escrito, ainda não existe nada escrito em termos de gosto. E o gosto, pois é o gosto de cada um, e a gente tem essas experiências na vida, ao longo de toda a vida, no relacionamento que temos uns com os outros. Já tenho ouvido, já tenho lido algumas questões, inclusive científicas, sobre o comer cru. O sushi, que pode ser meio cozido ou cozido com um ácido, por exemplo, e come-se melhor. Ou o sashimi, que esse é literalmente cru. Tenho lido, de facto, algumas coisas muito críticas negativamente acerca disso. Também já tenho lido outras positivas. Mas aqui nós estamos sempre, como eu costumo dizer, entre a cruz e a caldeirinha. Porque o mês passado, isto é uma forma de falar, a banha fazia mal, hoje a banha faz bem. A semana passada não se poderia consumir azeite ou não se deveria consumir azeite, hoje o azeite é a melhor gordura vegetal que se pode comer. Há uns tempos atrás nunca ninguém falou em carnes fumadas a não ser ou processadas com algum cuidado ou alguma parcimónia. Há dois dias ou três vieram artigos bombásticos a colocar a alimentação. Quer dizer, o que é que vamos comer? Ar? Portanto, as coisas têm que ser medidas também na ótica de quem as utiliza. É evidente que até chegamos à conclusão que a própria água pode matar. Beba água, beba 2 litros de água por dia, beba 3 litros de água por dia, mas se beber 4 pode-se afogar. Por exemplo, quer dizer, estamos a dar exemplos de excessos. Ora, e isto, o que não há dúvida é que quer o sushi, quer o sashimi, se calhar até é uma boa experiência para comer um dia, mas se for todos os dias é capaz de ter alguns problemas, não é? E há gostos para tudo, não é? Como é que gostas de iniciar as tuas refeições, com sopa ou com uma entrada? Regra geral, eu gosto de iniciar as minhas refeições com um bom copo de vinho. E um copo de água, e depois depende dos dias, há a tal questão do gosto. Às vezes apetece-me uma sopa, uma boa sopa, ótima. Outras vezes uma pequena entrada, uma pequena degustação de qualquer coisa, e outras vezes nada, avançamos no prato regularmente, devagarinho. Os restaurantes açorianos onde tens comido estão ao nível da excelência que é necessário para receber turismo nos Açores? Quais são as ilhas em que tu achas que isso está pior representado e quais são as ilhas melhor representadas também, não é?
Essa é outra pergunta difícil a esta hora do dia, mas por uma razão simples, porque o turismo é uma atividade de pessoas para pessoa, portanto estamos a falar em termos de tratamento. Eu não poderia não analisar essa questão ao nível da restauração, mas ao nível do relacionamento humano, e isso já mete um pouco uma análise do foro psicológico, porque nós sabemos que há ilhas que têm um certo formalismo e fechamento aos contactos e às pessoas, e há outras muito mais abertas. Eu costumo dizer, por exemplo, e vou citar aqui um exemplo que se passou comigo, a Madeira. A Madeira tem mais de um século de turismo. Isto faz percorrendo o caminho, o tempo. E eu uma vez, isto só para ilustrar, uma vez num congresso em que estive na Madeira, entrei com uns amigos num barzinho ao pé do hotel do congresso e pediram-se umas cervejas. Ninguém mencionou o nome de cerveja, e o homem pôs, distribuído pelos convívioos, éramos 5 ou 6, pôs 6 cervejas Coral, que era a marca da Madeira. E eu, pessoalmente, como até gosto muito de Superboc, de facto, a minha cerveja preferida é a Superboc. E disse ao indivíduo: olha, desculpe, não tem Superboc ou não tem outra cerveja? Para mim era desconhecida, ou pelo menos conhecia pouco. E ele disse: não, sabe que nós não temos necessidade de ter outras cervejas. E eu perguntei: mas porquê? Já estava com um certo pronto. Ele disse: porque esta é a melhor cerveja do mundo. E eu disse: sim senhor, esta é a nossa cerveja, é da Madeira, mas o senhor vai fazer uma coisa, o senhor vai tomar essa cerveja, e se não gostar, eu ofereço-lhe a cerveja, e depois a gente pensa noutra cerveja. E eu tomei a cerveja, gostei, agradeci, e voltei a tomar mais outra cerveja. E agora, Gabriela, fazemos uma pequenina reflexão. Nos Açores temos uma cerveja que é produzida nos Açores, que é a João Melo Abreu, a especial, que para mim é uma maravilha de cerveja. Não vimos essa cerveja vendida fora da Ilha de São Miguel. Porquê? E dentro da Ilha de São Miguel, onde ela é fabricada, temos grandes anticorpos à especial. Bebe-se mais Sagres, bebe-se mais Carlsberg, bebem-se outras marcas quaisquer e não se bebe especial. Isto penso que responde objetivamente à questão do tratamento das pessoas no turismo e para o turismo. Portanto, porque o empregado da restauração ou o empregado do hotel que está a trabalhar de pessoa para pessoa em termos turísticos é um vendedor de produtos e um vendedor de ideias. Portanto, se ele não for um bom vendedor de produto e de ideia, está a prestar um mau serviço ao turismo. Esta conversa vai continuar, porque vamos também continuar esta apresentação e esta tarde aqui no Museu das Lajes. Muito obrigada, vamos continuar dentro de momentos e nós vamos já praticamente de seguida para a apresentação oficial do livro aqui no Museu das Lajes das Flores.